Capítulo 9. O perdão que transforma. A cura que vai além do corpo. A manhã havia começado como tantas outras na pequena cidade de Cafarnaum. O sol subia lentamente sobre o horizonte, enquanto as pessoas começavam sua rotina diária. Contudo, para um grupo de amigos, aquele dia seria diferente. Carregando seu amigo paralítico em uma maca, eles se apressavam para chegar até onde Jesus estava. A fé pulsava em seus corações. Eles tinham ouvido falar das curas milagrosas que Jesus realizava e acreditavam que, se pudessem apenas chegar até ele, seu amigo seria curado. O ambiente estava lotado quando chegaram à casa onde Jesus ensinava. A multidão se amontoava na entrada, dificultando a passagem, mas eles não desistiram. Determinados a fazer o que fosse necessário, abriram caminho com paciência e persistência, e logo estavam diante de Jesus. Quando finalmente conseguiram colocá-lo aos pés do Mestre, a expectativa era palpável. Jesus olhou para o homem, depois para os amigos que o haviam trazido. Ele podia ver a fé sincera em seus olhos, o desejo genuíno de ver seu amigo curado. Contudo, para a surpresa de todos, Jesus não começou falando da doença física do homem. Em vez disso, ele se inclinou e, com uma voz suave e cheia de compaixão, disse: "Tem bom ânimo, filho. Os teus pecados te são perdoados." A reação do milagre. As palavras de Jesus ecoaram pela sala como um choque. As pessoas presentes ficaram confusas. Alguns fariseus e mestres da lei, que observavam a cena com ceticismo, começaram a murmurar entre si: "Quem é este homem para perdoar pecados? Só Deus pode fazer isso." Pensavam eles em silêncio. Para eles, Jesus estava blasfemando, tomando para si uma autoridade que não lhe pertencia. Jesus, conhecendo seus pensamentos, os confrontou diretamente. "Por que pensais mal em vossos corações?" Ele perguntou, e continuou: "O que é mais fácil? Dizer: 'Os teus pecados te são perdoados,' ou 'Levanta-te e anda'?" Era um momento de suspense. Todos os olhares estavam fixos em Jesus, esperando para ver o que aconteceria a seguir. O que eles não entendiam é que o perdão dos pecados era a maior necessidade daquele homem. Sua alma, mais do que seu corpo, estava clamando por libertação. Jesus sabia disso, e foi por isso que ele primeiro ofereceu a cura interior, o perdão. Então, para que todos soubessem que o Filho do Homem tinha autoridade, tanto para perdoar pecados como para curar, Jesus virou-se para o paralítico e disse: "Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa." Sem hesitar, o homem que havia chegado carregado por seus amigos se levantou diante de todos. Suas pernas, antes imóveis, agora estavam cheias de vida. Ele pegou sua maca, aquela que o havia carregado por tanto tempo, e saiu andando pela porta. A multidão, tomada de espanto, glorificava a Deus, dizendo: "Nunca vimos algo assim." O milagre não estava apenas na cura física, mas no perdão que trouxe cura à alma e restaurou a dignidade daquele homem. A cura do corpo foi a confirmação visível da autoridade de Jesus sobre o pecado, mostrando que ele veio para libertar por completo. Chamado para a graça. O encontro de Jesus com Mateus. Era um dia comum nas movimentadas ruas de Cafarnaum. O som de conversas e negociações dominava o ambiente, e Mateus, sentado em sua mesa de coletoria, realizava seu trabalho de costume. Para muitos ele era visto como um traidor, alguém que trabalhava para o opressor romano, enriquecendo-se às custas de seu próprio povo. A mágoa e o desprezo por Mateus eram evidentes nos olhares que ele recebia diariamente. Sua vida estava marcada pela rejeição e isolamento social. No entanto, algo extraordinário aconteceu naquele dia. Enquanto Mateus estava mergulhado em seu trabalho, ouviu uma voz. Ele ergueu os olhos e, para sua surpresa, viu Jesus parado diante dele. Aquela figura tão conhecida na região, o homem que curava os enfermos, que falava de maneira diferente dos outros mestres, estava agora diante de sua mesa. Jesus olhou nos olhos de Mateus sem julgamento, sem desprezo.
mas com uma profundidade de compaixão que Mateus nunca havia experimentado. Com uma simples frase, Jesus mudou o destino daquele homem. Segue-me. Não houve longos sermões, não. Houve questionamentos sobre sua profissão ou vida passada. Apenas um chamado direto e cheio de amor. Sem hesitar, Mateus levantou-se. Algo em seu coração foi tocado profundamente. Ele abandonou seu posto, sua vida de riqueza fácil, e seguiu Jesus. A transformação que começou naquele momento seria visível para todos. Jesus o havia escolhido, não por causa de sua perfeição ou reputação, mas justamente por ser um homem que precisava de redenção, como todos nós. Naquele mesmo dia, Mateus organizou um banquete em sua casa. Ao redor da mesa, sentaram-se muitos publicanos e pecadores, pessoas que também viviam à margem da sociedade. Jesus estava entre eles, compartilhando o pão, rindo e conversando como se fossem amigos de longa data. Para os fariseus aquilo era incompreensível. Eles observavam de longe e a indignação era evidente. Por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Questionaram os discípulos de Jesus. Jesus, conhecendo seus corações, respondeu, com uma verdade que ecoa até hoje. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não sacrifício. Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. As palavras de Jesus quebraram qualquer ideia de exclusividade. Ele estava ali para todos, especialmente para aqueles que reconheciam sua necessidade de cura espiritual. Jesus não veio para premiar a perfeição, mas para alcançar os corações feridos e curar as almas abatidas. O vinho novo e os odres velhos. A transformação. Os dias passavam rapidamente, e a fama de Jesus como mestre e curador se espalhava por todas as cidades. Suas palavras tinham uma força transformadora, quebrando barreiras, desafiando tradições e trazendo esperança. Certa manhã, um grupo de discípulos de João Batista se aproximaram de Jesus com uma pergunta sincera e curiosa. Eles vinham de uma tradição rígida, onde o jejum fazia parte da vida de devoção a Deus. Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Perguntaram, esperando entender por que aqueles que seguiam Jesus não pareciam observar essas práticas importantes. Jesus os olhou com ternura, sabendo que essa pergunta vinha de um coração sincero, mas também de uma mente presa às velhas formas de relacionamento com Deus. Ele respondeu com uma imagem familiar, uma imagem de festa e celebração. Podem, por acaso, os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus se referia a si mesmo como o noivo, uma figura de extrema importância nas celebrações judaicas. Enquanto ele estava presente com seus discípulos, era um tempo de alegria, de aprendizado, de vida abundante. Haveria um tempo de tristeza, quando ele seria tirado, mas aquele não era o momento para jejum e tristeza. Mas Jesus sabia que precisava ir além dessa resposta para mostrar uma verdade mais profunda. Ele prosseguiu. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, pois o remendo se rasga da veste, e a rotura fica pior. Com essa metáfora, Jesus indicava que sua presença e sua mensagem não poderiam simplesmente ser remendos aplicados ao sistema antigo. Algo novo estava nascendo, algo que não poderia ser contido pelas práticas e tradições antigas. Ele então usou uma segunda metáfora, ainda mais poderosa. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O vinho novo era o reino de Deus, algo tão fresco, tão vivo, tão transformador, que não poderia ser contido pelas velhas estruturas religiosas ou tradições humanas. O odre velho, rígido e inflexível, simbolizava o sistema religioso que, incapaz de se expandir e se adaptar,
seria destruído se tentasse conter essa nova mensagem. Jesus estava trazendo algo tão revolucionário que exigia uma nova mentalidade, novos corações e novas formas de viver. O milagre da cura. A fé que rompe o silêncio da morte. Jesus estava ensinando as multidões quando de repente Jairo, um líder da sinagoga, correu até ele com o coração esmagado pela dor. Com os olhos cheios de lágrimas e a voz trêmula, Jairo caiu aos pés de Jesus e suplicou: "Minha filha acaba de morrer, mas vem e põe a tua mão sobre ela e viverá." Era um pedido desesperado, uma expressão de fé em meio ao desespero, uma fé que acreditava que Jesus tinha o poder até mesmo sobre a morte. Sem hesitar, Jesus se levantou e seguiu Jairo. Seus discípulos e uma grande multidão os acompanharam. O caminho era apertado, com muitas pessoas empurrando, tentando se aproximar de Jesus. A mulher com o fluxo de sangue. Essa história começa em um povoado da Judéia. Jesus passava pelas ruas para ressuscitar a filha de Jairo, mas nesse trajeto havia uma grande multidão. Entre essa multidão estava uma mulher que havia sofrido durante 12 longos anos com uma hemorragia. Sua vida tinha sido marcada pelo isolamento, a dor e a vergonha, pois sua condição a tornava impura de acordo com a lei judaica. Ela havia consultado diversos médicos, gastando todas as suas economias em tratamentos sem sucesso, e sua condição só piorava a cada dia. Desesperada, a mulher ouviu falar de um homem chamado Jesus, que estava realizando milagres de curando por onde passava. Apesar de seu sofrimento e da multidão, a mulher acreditava que se pudesse ao menos tocar na roupa de Jesus, seria curada. Com o coração cheio de esperança, ela se aproximou, estendendo a mão tremulamente e tocando na borda do manto de Jesus. No instante em que seus dedos tocaram o tecido, ela sentiu algo diferente. Sua hemorragia parou imediatamente. Ela estava curada. No entanto, antes que ela pudesse se afastar, Jesus parou. Ele olhou ao redor e perguntou: "Quem me tocou?" Seus discípulos, confusos, disseram: "Vês que a multidão te aperta e perguntas: 'Quem me tocou?'" Mas Jesus sabia que algo especial havia acontecido e continuou a olhar ao redor. A mulher, sabendo que não poderia mais se esconder, aproximou-se com medo e reverência. Ela caiu aos pés de Jesus e confessou tudo, desde o sofrimento até a esperança que a fez tocar suas vestes. Jesus, com um olhar cheio de amor, disse: "Filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou." E a mulher, que por anos havia vivido em silêncio, saiu daquele encontro não só curada, mas restaurada em sua dignidade. A ressurreição da filha de Jairo. Enquanto isso, chegaram alguns mensageiros da casa de Jairo, dizendo: "Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre." O coração de Jairo apertou-se de dor, mas antes que ele pudesse perder toda a esperança, Jesus lhe disse: "Não temas, crê somente." Jesus sabia que a fé de Jairo ainda podia mudar aquela situação. Ao chegarem à casa de Jairo, o ambiente estava carregado de tristeza e desespero. Choros e lamentos ecoavam pelo local, e muitos riam quando Jesus disse: "A menina não está morta, mas dorme." Ignorando a zombaria e a incredulidade, Jesus entrou no quarto onde a menina estava deitada, pegou sua mão com ternura e disse: "Menina, levanta-te." No mesmo instante, a menina se levantou. Os olhos dos pais se encheram de lágrimas, desta vez de alegria. A morte havia sido vencida pela fé e pelo poder de Cristo, a visão que restaura a alma. Jesus havia realizado inúmeros milagres naquele dia. Enquanto ele caminhava, 2 cegos o seguiam, guiados apenas pelo som de sua voz e o clamor de seus próprios corações. Mesmo sem enxergar o caminho à frente, sabiam que estavam próximos àquele que podia mudar suas vidas para sempre. "Filho de Davi, tem misericórdia de nós." Clamaram, com vozes cheias de angústia e esperança. Eles o chamaram pelo título messiânico, Filho de Davi, reconhecendo Jesus como o prometido Salvador de Israel. Mesmo em sua cegueira física, sua visão espiritual era clara. Eles sabiam quem Jesus realmente era. Jesus continuou andando.
como se testasse a profundidade da fé daqueles homens. Sem desistir, os 2 cegos seguiram Jesus até uma casa onde ele entrou. Era como se o silêncio e a espera ampliassem a expectativa deles. Finalmente, quando Jesus os viu dentro da casa, ele lhes fez uma pergunta direta, mas profunda. Credes que eu posso fazer isso? O silêncio da sala foi quebrado pela resposta uníssona e firme dos 2 homens. Sim, Senhor. Aquela resposta não foi apenas uma declaração de desejo por cura. Foi uma confissão de fé, um reconhecimento do poder divino que Jesus carregava. Então, com o toque suave e poderoso de suas mãos, Jesus colocou os dedos sobre os olhos cegos dos homens e disse: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Naquele momento, algo milagroso aconteceu. A escuridão que os havia cercado por tanto tempo deu lugar à luz. Seus olhos, antes sem vida, se abriram e eles puderam enxergar o mundo ao seu redor pela primeira vez. As cores, as formas, os rostos, tudo o que antes era apenas uma vaga imaginação, agora se tornava realidade. Eles haviam sido curados. Jesus, com a mesma compaixão e sabedoria, os advertiu: Vede que ninguém o saiba. No entanto, a alegria de terem seus olhos abertos foi tamanha que eles não puderam conter-se. A notícia se espalhou por toda aquela região. A cura milagrosa dos 2 cegos não podia ser ocultada. Logo em seguida, trouxeram a Jesus um homem mudo, possuído por um demônio. Com um comando simples e poderoso, Jesus expulsou o espírito maligno. E o homem, que antes estava aprisionado em silêncio, começou a falar. As multidões maravilhadas exclamavam: Nunca tal se viu em Israel. Mas nem todos estavam prontos para reconhecer o poder de Deus. Os fariseus, endurecidos em seu orgulho, acusaram Jesus de realizar milagres pelo poder do príncipe dos demônios. Mesmo diante de sinais tão evidentes, seus corações permaneciam cegos e endurecidos. A compaixão, que clama pela colheita. O sol já estava baixo no horizonte, tingindo o céu de tons de ouro e púrpura. Jesus caminhava entre vilarejos e cidades, sua presença atraindo cada vez mais pessoas. Por onde quer que fosse, as multidões o seguiam, trazendo seus enfermos, feridos e desesperados. Cada rosto na multidão refletia a dor de uma vida quebrada. Eram pais preocupados, mães em luto, filhos em agonia. Jesus os observava e seu coração se enchia de uma compaixão indescritível. Ele não via apenas a multidão, ele via cada indivíduo. Viam-se corpos cansados e almas exaustas como ovelhas perdidas, sem direção, sem abrigo e sem um pastor para guiá-las. Os olhos de Jesus capturavam toda essa dor. Ele não apenas curava suas feridas físicas, mas oferecia esperança às suas almas cansadas, pregando sobre o reino de Deus. À medida que ele andava entre as multidões, o seu coração ardia por mais. A colheita estava pronta, mas onde estavam os trabalhadores? Onde estavam aqueles que se levantariam para fazer parte dessa obra? Ele virou-se para seus discípulos e com profunda convicção e amor disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Era um chamado urgente, um convite para participar de algo muito maior do que eles poderiam imaginar. Jesus sabia que havia uma multidão de corações prontos para serem transformados, mas que poucos estavam prontos para a missão. A urgência era palpável, e a compaixão de Jesus era como um fogo que consumia seu coração.